Olá amiguinhos, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal David Dev. Eu sou o Délio e hoje a gente vai falar sobre Bloom Filter. O que é o Bloom Filter? Eu vou pegar um exemplo aqui para a gente poder entender o que é, como funciona e os casos de uso do Bloom Filter. É uma estrutura de dados probabilística muito importante que pode dar um burst bacana aí na latência da sua API quando você precisa consultar a existência de itens no seu banco de dados ou em qualquer caso de uso semelhante. Vamos lá então, eu vou apresentar um pouquinho dos conceitos, um caso de uso e a gente vê como funciona. Vamos considerar um cenário onde eu tenho aí uma aplicação que precisa validar se um CPF já tem restrição de crédito. Vamos imaginar também que a aplicação ela precisa verificar milhões de requisições todos os dias, tá? Então, se a gente olhar ali, total de CPFs na base 100 milhões e o tamanho por CPF no storage de 14 bytes. Baseado nesses dados aí, o que a gente pode fazer para resolver, né? Primeiro cenário que a gente tem. Eu tenho o serviço, eu tenho o banco, o usuário lá, né, que está imputando o dado, fazendo uma consulta, ele vai fazer a requisição para o serviço, né, o cliente vai fazer a requisição e a gente executa lá no banco. Qual que é o problema disso aqui? Em uma aplicação que a carga for muito grande, a gente vai pressionar demais o banco com esse tipo de consulta e com esse tipo de leitura. Ler dados do disco sempre é mais caro do que ler dados, por exemplo, na memória. A gente tem concorrência no disco, a gente tem a latência para acessar o disco. Mesmo que a gente tenha um índice nesse campo, o que impacta em ter mais espaço em disco para armazenar esse índice, o dado ainda precisa ser lido do disco. Então, como a gente pode verificar a existência de um usuário de maneira eficiente com baixa latência? Vamos verificar mais uma possibilidade que a gente tem. Se a gente está pensando em diminuir a latência. Tem o serviço, tem o banco, né? Vou fazer a consulta no meu banco e vou armazenar num cache. Quais são as desvantagens aqui de usar o cache nesse caso? Não estou falando que o cache é ruim, às vezes a gente precisa de usar o cache. Se o cache for lazy load, ou seja, ele vai... aquele CPF, a verificação daquele CPF de sim ou não vai para o cache. Quando eu consulto a primeira vez, o meu cache hit vai ser muito grande, porque se eu estiver consultando CPFs diferentes, eu vou demorar para preencher esse cache. E se eu optar por carregar todos os meus usuários existentes da base dentro desse cache, o que vai acontecer? 14 bytes vezes 100 milhões vai dar em torno de 1 GB de memória. 1 GB de memória de cache, se você estiver usando Redis, por exemplo, é bem caro na Amazon ou em qualquer provedor de cloud. E aí que surge o Bloom Filter. Vamos conceituar primeiro o Bloom Filter. É uma estrutura de dados probabilística, diferente de estruturas de dados determinísticas, onde a estrutura de dados determinística, por exemplo, um hash map, se eu consulto se um item está ou não dentro de um hash map, eu sempre vou ter 100% de certeza se ele vai estar ou não vai estar. Mas o que é essa estrutura de dados probabilística? O Bloom Filter, no caso, né? É uma estrutura de dados probabilística que pode ser usada para verificar se um item existe em uma coleção, com alta eficiência em termos de espaço utilizado. Então, o ganho que a gente tem, o primeiro ganho que a gente tem em utilizar o Bloom Filter é em espaço. Lembra no exemplo que a gente comentou agora há pouco, que se eu utilizar um cache armazenar todos os CPFs, eu vou estar ocupando 1 GB de RAM e é caro. Então, continuando conceituando aqui o Bloom Filter, ele utiliza funções hash. A gente pode pensar no Bloom Filter quase como um hash map, mas ele não armazena o valor em si. O tempo de consulta é praticamente constante, porque ele é muito parecido com HashMap, uma estrutura de dados determinística, mas que eu armazeno o valor lá dentro. O Bloom Filter não é assim, eu não vou armazenar o valor. E, como eu já falei, no Bloom Filter a gente não precisa armazenar os elementos na coleção. E, por último, a maior característica de uma estrutura de dados determinística, probabilística, aliás, é que ela pode apresentar falsos positivos, mas nunca falsos negativos.
Eu já dei o exemplo do hashmap, que é uma estrutura determinística. Se eu pergunto lá para o hashmap, esse valor existe? Se o hashmap retornar sim, ele 100% de certeza que esse elemento vai existir lá. Se ele retornar não, 100% de certeza que esse elemento não vai existir. Diferente no Bloom Filter, onde pode apresentar falsos positivos, mas nunca falsos negativos. A estrutura de dados probabilísticas, como o Bloom Filter, sempre vai ter uma probabilidade de ter falsos positivos ou negativos, dependendo da estrutura que você usar. Então, se eu pergunto lá em um Bloom Filter, o item X existe? Se retornar false, é 100% de certeza e é garantido que não existe. Se retornar que existe, o item ainda assim pode não existir. Então, como a gente faz para diminuir, né, essas colisões que a gente tem e ter mais precisão dentro do nosso Bloom Filter? Vou aqui nesse exemplo manter o bit 7 igual a 10, k igual a 3, esse k vai ser o número de funções hash, porque a gente pode aumentar o número de funções hash para diminuir a probabilidade de colisão e aumentar a probabilidade de retornar com toda certeza que o item não existe. Vamos fazer a mesma coisa então. A gente tem a função hash número 1, vamos aplicar aqui o hash na palavra dog, deu aqui na posição 2, vamos preencher lá então. A função hash 2 seria na posição 5, vou lá e preencho com 1. Aplicando o hash na palavra dog, a função hash 3 deu 6, venho aqui e preencho com 1. Beleza. Vou fazer para a palavra cat. Com a função hash 1 deu 9, venho aqui. Com a função hash 2 deu 3, eu preencho aqui. E com a função hash 3 deu 8, eu preencho aqui, ó. Perfeito. Para a palavra fox, posição 2, eu vou lá, ó, já tenho 1, tá ok, não faço nada. Para a palavra fox, função hash 2, deu 3, já está 1, não faço nada. E para a função hash 3, a palavra fox, 4, eu venho aqui e preencho com 1. Beleza, agora vamos perguntar, a palavra monkey existe dentro do nosso Bloom Filter? A gente vai aplicar as mesmas funções hash e vai verificar o resultado lá. Então, aplicando a função hash 1 na palavra monkey, retornou aqui a posição 9, né, normalizando dentro do array. Opa, na posição 9 é igual a 1, então é uma evidência. Aplicando a função hash 2 na palavra monkey, deu 5. Ó. Posição 5 igual a 1 também, temos uma outra evidência. E aplicando a função hash 3 na palavra monkey, porque deu 70, né, o resto por 10 vai lá na posição 0. Opa, não tem nada aqui. Né? Não é igual a 1 aqui a posição 0. Isso quer dizer que eu tenho 100% de certeza que a palavra monkey não existe no Bloom Filter. Se por acaso eu tivesse o valor 1 aqui na posição 0, isso queria dizer que talvez a palavra monkey está no meu Bloom Filter, porque eu posso ainda assim ter colisões. Então a gente vai ver aqui nos próximos passos como que a gente diminui esse número de colisões e diminui a probabilidade de falsos positivos. Mas se eu tenho k funções hash, eu preciso que pelo menos uma retorne 0 para eu ter 100% de certeza que o item não existe lá no Bloom Filter. Mas como a gente diminui, né, essa probabilidade de falsos positivos? Eu posso aumentar o tamanho do meu bit 7, já que eu estou armazenando ali só bit 01, eu posso aumentar um pouco. Ou eu posso utilizar mais funções hash de qualidade, e eu vou falar um pouquinho mais na frente o que são funções de hash de qualidade. E eu posso fazer um cálculo, tem esse site aqui, ó, que a gente consegue, vamos lá, deixa eu ir para o site, que é esse aqui, ó. Esse site é muito bacana, vamos supor lá, né, você entra com o tamanho N aqui dos itens, né, que você tem. Então eu coloquei aqui os 100 milhões. E qual a probabilidade que você quer de falsos positivos? Vamos colocar aqui 0,01, que seria 1%. E calculo. Se eu tiver 100 milhões de itens na coleção e eu quiser uma probabilidade de 1% de falso positivo, ou seja, a cada 100 requests, um só vai bater na base.
Eu preciso apenas de aproximadamente 100 megas em memória. Diferente, lembra lá no caso de uso que a gente fez, se a gente fosse armazenar o CPF em si, a gente ia precisar de 1 GB. A gente vai economizar em 10 vezes o número o espaço em memória que a gente vai estar ocupando e, consequentemente, vai ser muito mais barato. Além do que, a latência da nossa API para fazer isso vai diminuir bastante, porque eu não preciso acessar disco, é mais caro do que acessar memória. Se eu quiser uma probabilidade aqui de 0,5%, vamos 0,05, olha só, eu aumento bem pouco, vai para mais ou menos 130 megas que eu preciso de espaço, e também ele dá um número de funções hash, k igual a 8. Então, se eu quiser para 100 milhões de itens a probabilidade de 0,5% de falso positivo, eu vou precisar de 130 megas e 8 funções hash. E aí ele apresentou uma curva bem bacana aqui, né, de memória versus funções hash, memória vezes o tamanho da entrada, enfim. Beleza, e como fica a nossa complexidade de tempo e espaço aqui quando a gente usa o Bloom Filter, né? Então considera aí um bitset de tamanho M que utiliza K funções hash. De tempo, inserção vai ser OK, né? Porque eu vou ter que calcular o hash para o número de funções hash para o meu input. Search, quando eu for buscar, eu vou ter que pegar meu input, calcular o hash dele e verificar lá no bitset. Então vai ser O de K também, e espaço O de M, onde o M é o tamanho do meu bitset. Desvantagem, tudo tem trade-off nessa vida, não existe café grátis. Ele não permite remoção de itens. Então, se você trabalha numa situação que você tem itens que saem da coleção, você não consegue fazer isso no Bloom Filter. Você teria que reconstruir o Bloom Filter cada vez que um elemento sai da coleção. Isso porque lembra que a gente tem colisão de itens na mesma posição e a gente grava 0 ou 1. Então, como que a gente vai sinalizar isso lá no Bloom Filter? Se a aplicação é dinâmica a tal ponto de precisar de remoções, a gente tem o Cuckoo Filter, que é uma extensão do Bloom Filter, mas permite remoções. Vou deixar o link aqui para quem quiser se aprofundar. Então, como ficaria a solução da nossa aplicação lá inicialmente, né? A gente vai ter o serviço e o banco. Quando vai consultar se o usuário existe, né? A gente põe o Bloom Filter. Vou consultar meu Bloom Filter. Se uma das funções hash o meu cálculo for em uma posição que dê 0, opa, 100% de chance que não existe. Se todas elas forem igual a 1, aí sim eu vou no banco, porque o item pode existir no banco. Quais funções hash utilizar? Aqui é bem importante porque a função hash é o que vai distribuir seus elementos dentro do seu array ali em memória, que é o Bloom Filter. Então, uma função não criptográfica, porque ela é mais rápida para ser calculada. Distribuição uniforme. O que seria distribuição uniforme numa função hash? A distribuição uniforme ela ocorre quando ela tem uma boa dispersão de valores e os valores não ficam muito próximos. Se o valor no cálculo do hash tiver uma concentração muito próxima, quando eu normalizar para o tamanho do meu bitset, eu vou ter muitas colisões. Então ela precisa ser resistente também a colisões, além de ter uma boa distribuição, ser resistente a colisões e independentes entre si. As funções têm que ser independentes, porque senão eu vou ser tendencioso quando eu calcular meu hash. Qual utilizar? Recomendo utilizar a Murmur, porque com uma função hash, você muda o seed dessa função hash e ela passa a ser completamente outra função. Ela é independente, então se eu precisar usar 10 tipos de hash diferentes, eu posso usar o Murmur com seeds diferentes e eu vou ter um bom resultado. Vou deixar o link também de como que funciona essa função hash. Implementações. Preciso fazer do zero construir o Bloom Filter? Não. O Redis tem uma extensão nativa que tem várias linguagens, Go, Node, C Sharp, Java, que você pode usar ali, plug and play, você consegue colocar, fala o tamanho do seu bitset, a probabilidade de falso positivo, e ele se vira e usa a função hash. Inclusive, ele utiliza Murmur Hash internamente para gerenciar o Bloom Filter.
Outras estruturas probabilísticas que a gente tem, vou deixar aqui só de curiosidade. Count, Min, Sketch, você consegue fazer uma tabela de frequência utilizando estrutura de dados probabilísticas. Então, se você precisar contar quantas vezes um elemento ocorre numa coleção, você tem essa estrutura de dados probabilística também, que é muito eficiente em espaço e também vai diminuir a sua latência aí, se você precisar fazer alguma consulta. E o Hyperlog, que vai ser uma estrutura para você obter o número de elementos distintos numa coleção, que vale dar uma olhada também, é muito interessante. É isso então, amiguinhos, espero que tenham gostado do vídeo. O BlueFilter é uma estrutura de dados muito importante, eu acho que tem várias aplicações. Quando você tiver numa entrevista de Design System também, que você vê uma possibilidade, se você precisa checar se um item existe numa coleção, cita o BlueFilter, que é aquela coisa que vai brilhar os olhos do entrevistador, porque é pouca gente que sabe e que aplica o BlueFilter. Além do que, né, a WHERE de processos seletivos é uma estrutura de dados que eu considero importantíssima. A gente consegue diminuir demais a latência da API em situações que a gente precisa verificar a existência de itens que a gente não precisa ir na base ou vai muito pouco, diminui a pressão no banco e deixa o banco lá para a escrita. Tá bom, amiguinhos? Muito obrigado e até a próxima.